Apoio PZ10 Esportes, a marca que veste campeões. Avenida Pinheiro Machado, 508. Telefone 3385-2248. E HMC Usinagem, Rua Henrique Abla, 50, Vila Matias, Santos. Telefone 3223-3975. Olá pessoal, boa tarde, boa noite, né? Bom dia, não sei o horário que vocês estão assistindo. Aí está começando mais um programa Passou por Dois Entrevista. Nessa semana temos um convidado especial aqui, o treinador Robson Fernandes, da Associação Atlética dos Portuários aqui de Santos. Vai bater um papo com a gente aqui, vai falar da carreira dele aí como treinador da equipe do Portuários e muitos outros assuntos. Antes de começar aqui o nosso bate-papo, gostaria de agradecer mais uma vez ao Fábio, por ceder o espaço aqui na PZ10 Esportes, falar que as bolas e as chuteiras estão com desconto de 15%, e para os times filiados da Lidesão, desconto ainda maior, 20% de desconto. Agradecer também a HMC Usinagem por acreditar aí no nosso projeto, está dando essa força aí para a gente. E o Portuários também faz as camisas aqui no PZ10, né, Robson? Fazemos aqui sim, já há um bom tempo. Nós somos clientes do Fábio já há muitos anos, né? Os pais até retiram os kits da escolinha aqui. Qualidade é boa? Sensacional. Não tem, a gente nem qualquer coisa tem que fazer, já manda os pais vir aqui direto. E não pode esquecer também que no Portuário, os atletas do Portuário têm 20% do material. Tá aí, já tá dando recado, então. 20% de desconto, atletas do Portuários também aqui na PZ10 Esportes, Avenida Pinheiro Machado, número 508, aqui no Curvão, aqui no Canal 1. Vamos começar agora aqui a nossa conversa, aqui, nosso bate-papo aqui com o Robson. Robson, você é um dos mais antigos treinadores aí da região, né? Como é que começou a sua carreira como treinador? Conta pra gente. Negócio de antigo é coisa de velho, mas vamos lá, tudo bem. Vou fazer 42 anos em abril. Na verdade, só isso? Só 42, é pelo tempo que tenho de... Comecei cedo, em 99. Não, pelo tempo de futsal... É verdade, tem muito tempo de futsal, muita gente me identifica dessa forma. Eu uso até usando como referência, na verdade. Desde 99 eu iniciei como treinador oficial. Em 97 eu fiquei auxiliar do Paulo de la Mônica, que é preparador físico, né? Aonde? No Vasco. Fiquei 2 anos auxiliar dele. Aí depois treinador oficial em 99, né? Que é a geração até do Giovanni Palmieri, que está no Náutico hoje, que é lateral esquerdo do Náutico. Então você começou no Vasco. No Vasco. Aí depois passei 2 anos, aí eu morava aqui no Canal 1, no Marapé. A São Judas Tadeu, eu frequentava um grupo de jovens lá, dava aula aos sábados gratuitamente para as crianças, um projeto lá da São Judas. Aí a São Judas quis montar esse projeto de escolinhas de futsal durante a semana. Aí me chamaram para tocar o projeto da São Judas. Aí montamos em 6 meses, nós tínhamos 400 crianças treinando. Aí nós tínhamos desde a época que chamava-se pré-chupetinha, chupetinha, mamadeira, fraldinha, nós tínhamos até o infanto juvenil. Tínhamos 7, 8 categorias. Sozinho? Sozinho. Iniciávamos, aí fazemos esse projeto, iniciamos esse projeto. Aí fiquei durante 3 anos, isso paralelo a isso. Em 99, nós somos o 3º lugar na Taça Regional. Foi quando eu apareci para o futsal. Eu ganhei o prêmio de treinador revelação em 2000, que era na época o presidente da Liga, o Sr. João Rodinha, né? Da Liga Regional aqui da Baixada. Regional da Baixada. Ele me deu o prêmio de treinador revelação. Em 2000, eu já fui como auxiliar técnico da Seleção Santista, que antigamente eram convocados os treinadores e as equipes. Fui como auxiliar em 2000. 2000, já fui treinador principal do Troféu Piratininga da Seleção Santista. Fiquei em 2001, 2002, 2003. Fiquei uns 4, 5 anos seguidos. Fomos campeões várias vezes aí do Troféu Piratininga. E depois, mais pra frente, em 90... Você já era formado em Educação Física? Não, aí nesse paralelo nós montamos... Aí eu trabalhava paralelo em uma agência de propaganda. E aí eu trabalhava durante o dia? Durante o dia, à noite. E à noite? Saía do trabalho direto lá para correria. Na correria. Aí quando tive a oportunidade de 2000, na metade de 2000, o Portuários me chamou para trabalhar aqui. Me chamou para trabalhar no Portuários. Eu saí do Vasco, fui para o Portuários e até hoje estou no Portuário. Em 2005... Então desde 2000? Desde 2000 eu estou no 17 Portuários. 17 anos está completando. Isso, paralelo ao Portuários, em 2005, tive uma semifinal maravilhosa da categoria 93, os meninos nascidos em 93. Sim. Ganhamos 6-1 do Santos no Portuários e empatamos 3-3 na Vila. Na época o diretor era o Herman de futsal, me contratou para trabalhar no Santos.
Aí trabalhei de 2005 até 2012 no Santos. 2011, 2012 no Santos. Então você saiu do Portuários? Não, continuou ficou nos dois? Paralelo. Aí eu ficava mais nas escolinhas do Portuários e nas equipes de competição do Santos. Aí no primeiro ano que eu já trabalhei no Santos, 2005, com 6 meses nós somos campeões paulistas, a geração 94, que é a geração do Emerson Palmieri, que é a lateral esquerda do Roma. Legal que a tua memória é boa, né, Robson? Não, você perguntar em lembra de título? Não, tudo, lembra em termos de futsal. Aí assim, aí tem os títulos individuais, aí eu ganhei o Jubileu de Ouro da Federação Paulista, eu ganhei como melhor treinador, que eram os 50 anos da federação. Aí tem os treinos, eu não sabia, o Rogério Stornoga, que eu cobria o Copa Expresso Popular, ele falou que eu era o maior vencedor da Copa Expresso Popular, que eu tinha acho que 23 ou 25 títulos, eu não lembro de cabeça. Somando todas as categorias? Todas as categorias e todos os títulos que teve aí de participação. Fora alguns torneios paralelos, os torneios de escolinhas. Então, isso na época, né? Hoje já deve... Rolando assim, então assim, é bem extenso. Mas assim, ainda tô galgando algumas situações. Hoje me prezo mais pela participação, da cooperação do futsal, com os meninos interagem mais. Você viu, você cobriu a Copa Futsal Total, você está vendo lá com a nossa intenção. Eu sou a favor de que todas as crianças têm que praticar futsal. Nós não podemos, assim, há muitos anos, logo de início, a gente tinha aquela coisa de competitividade, sempre procurando os melhores, querendo sempre os melhores jogar. Hoje não, hoje tem um pensamento um pouquinho voltado para uma coisa mais global. O importante é a criança estar se divertindo, fazendo esporte. Eu não sei se perde para o futebol, mas se você fizer um levantamento pela quantidade de escolinhas que nós temos hoje, e não tem mais o futebol da rua, eu acho que se pratica muito mais futsal do que o próprio futebol. Eu acho que o primeiro esporte do Brasil ainda é o futsal, porque inicia com 4 anos. Eu tenho criança de 3 para 4 anos no Portuários, tem quase 300 crianças. Se você fizer um levantamento aí, um raio de 1 quilômetro, tem quase 10, 12 escolinhas aqui, perto do Portuários. Se fizer um estudo, é capaz mesmo que o futsal tenha mais praticantes que o futebol. Mais o futebol, porque o futebol fica mais em evidência, porque se vê todo dia. Se liga a televisão, se fala de futebol, se fala em futebol profissional. Não se fala em futebol, muito pouco fala-se de base, e vocês têm uma cobertura fantástica no futsal aí na base, acompanham direto. Vocês vê quantos ginásios estão praticando. Nós temos os federados lá, que é... Vou dar um exemplo lá, temos do estado de São Paulo. Foram 31 equipes inscritas na Federação Paulista. Nós temos 3 categorias. Se você colocar e multiplicar isso por 15 em cada time... Isso dá muito, hein? Cada rodada, uma rodada do Portuários, vai estar jogando 90 crianças, que são 45 do Portuários, mas 45 do adversário são 90 crianças. E todos aos sábados de manhã, ao mesmo tempo, todos os ginásios do estado de São Paulo. Você imagina 31 equipes jogando ao mesmo tempo. Muita gente. Dá quase 10 mil a 12 mil pessoas praticando futsal. Isso eu estou dizendo, entre 8, 9 e 10 da federação. Aí à tarde tem os jogos das menores. Nossa, muita prática do futsal. Muito. Participa muito. Ô Robson, e lógico, esse teu trabalho aí imenso, aí principalmente na equipe do Portuários, né, deve já ter te rendido alguns convites, né? Surgiu convites de algumas equipes de fora? Eu já tive oportunidade, assim, hoje, assim, eu me dediquei muito, desde que eu iniciei. Eu sou um cara um pouco quieto, meio chato, todo ano eu estou procurando alguma situação diferente, alguma coisa nova, sempre estou fazendo alguma situação, sempre procurando alguma coisa para parar, pensar nisso. Como eu falei para você, trabalhei no Santos, no salão, aí trabalhei no campo também, aí saí, fiquei no Portuários, e hoje eu me dedico plenamente ao Portuário. Já tive 2 oportunidades, tive a proposta do Corinthians no ano passado. No final do ano passado, No final do ano passado, eu tive conversando com o Ricardo, que é o coordenador, tem uma proposta... Acabou não dando certo. Não, na verdade, eu vou falar assim, eu falei para ele que eu não abri mão do Portuários de forma alguma. Não foi parte financeira, não foi logística de dar treino, nada. Só que, e uma outra situação que eu não gostei muito é que, assim, eu saí daqui, uma reunião para conversar com eles, daqui para São Paulo, que eu seria o técnico do Sub-10. Depois de 3 horas e 15 de conversa, eu saí com o Sub-10 e Sub-9 e acompanhar o campo no 11. E eu tenho um amigo muito grande lá dentro do Corinthians, que é o Célio, que era o treinador das categorias 8, 9 e 10. E eu não havia conversado com ele antes, né? Tô passando em primeira mão essa conversa aqui, tá? Ninguém sabe do porquê que eu não fiquei no Corinthians, mas estou passando em primeira mão. Eu não fechei porque eu não havia conversado com o Célio ainda, que eu sabia que o Célio era técnico do 8 e o 9, e ele já, no final do ano passado, se encontrando na federação, batendo um papo, conversando, ele falou, ano que vem, estou com a ideia de fazer só 8 e 9, eu não consigo fazer 3 categorias, eu tenho um tempo de futsal, ele tem o dobro de futsal que eu tenho, então é um respeito muito grande, uma pessoa que eu respeito, e na época ele falou para mim que ele não tem intenção de fazer o 10, aí quando o Corinthians me chamou, eu fui lá para conversar, bater um papo,
Aí eles tiveram ideia lá do diretor de me passar o 9 e o 10. E nesse meio termo eu não conversei, fiquei de dar uma resposta. E eu não poderia abrir mão do Portuário. Falei para eles que eu não abria mão do Portuário de forma alguma. Se eu conseguisse conciliar os dois lados, eu poderia até aceitar a proposta do Corinthians. A parte financeira era muito boa, não tenho o que reclamar. Dias de treinamento, eles iam até adequar lá. Só que eu tinha que ficar a semana completa lá e acompanhar. Eu ia fazer o 9 e o 10 e acompanhar o 8 do Você tem Sérgio. que morar em São Paulo. Eu ia ter que acompanhar. Mas eu quero até segunda a quinta. Mas eu não posso abrir mão do Portuários. Muito tempo. Hoje o presidente do Portuários é o Leonardo, é muito meu amigo. É a primeira pessoa a saber quando foi ele, quando o Corinthians me ligou, pedi interesse em me contratar. Liguei para ele na hora, falei, ele foi super bacana, ele falou, vai lá, escuta, conversa, vê o que é melhor, o que você achar que é melhor, estarei sempre do teu lado. Ele me deu um apoio sensacional, me deixou muito mais tranquilo nesse sentido. Mas eu não poderia abrir mão, trabalho muitos anos no clube, hoje ele me dá uma liberdade muito grande com nossos diretores lá, não posso esquecer disso, Wagner, o Maurício, o Marcelo, esses 3 diretores nós temos lá hoje que acompanham a gente no futsal, são pessoas sensacionais, que gostam do futsal, vivem o futsal, respiram o futsal, então acompanham muito a gente, ajudam muito a gente. Então não poderia assim jogar tudo pro alto. Tenho muitos anos de clube. Mas e o você, Léo ainda deixou mas claro. você tem esse sonho ainda, Robson, de repente ir para um clube grande, né? Não, na verdade, assim, hoje nós fazemos um trabalho muito bom. Não que o Portuários não Claro. seja, né? O Portuários é grande, mas Fazemos é jogos futsal, de igual para igual. né? Grande que eu digo um Corinthians, um Palmeiras, um Assim, São Paulo. é para se conversar. Se eu puder conciliar e conseguir hoje, em termos de projeto de vida pro futsal, e não pessoal, que a minha pessoal eu sou realizada, graças a Deus, profissionalmente muito realizado. De processo de vida do futsal, de realização que eu quero, o meu projeto é muito amplo, como eu falei para você, fazer algo com que os meninos federados jogam, aqueles meninos nível A que um dia podem ser federados, aqueles meninos que nós chamamos de, a gente chama de divisão especial, primeira divisão, possa estar jogando os campeonatos mais fortes, porque a nossa escolinha é voltada para a competição. Então, até aquele menino que inicia bem cruzinho, que não tem muita capacidade, nós fazemos com tudo que ele melhora. Então, o nosso projeto hoje, meu projeto pessoal, em termos de futsal, é fazer globalizar, fazer com que todos pratiquem, todos tenham a oportunidade de estar competindo. E, paralelo a isso, se eu tiver uma proposta, seja de um Santos, Corinthians, Palmeiras, São Paulo, seja lá qual for, o São Caetano tem uma estrutura muito boa, grande, seja lá qual for a estrutura que me convide, eu vou ter que estar adequando. Se eu puder estar paralelo fazendo esse projeto no Portuários, eu vou estar contente, pode ser que eu acompanhe. Hoje, muitos fazem o que nós iniciamos lá atrás, nas categorias pequenininhas, iniciar. Hoje, muitas escolinhas, muitos clubes fazem isso daí e antecipam as categorias. Ô Robson, e você como citou aí, você falou que só da categoria de 4, 5 anos, ele falou que parece que tem uns 300 garotos, né? Qual a diferença de você dar um treino para um garoto de 4, 5 anos, já para um garoto de 14, 15? Porque você dá treino para desde o sub-4, né, até os meninos de 15 anos. Exatamente. Né? Qual é a diferença no lidar ali com os garotos? Ali, como é que funciona? Eu faço reuniões periódicas direto com a comissão técnica, que eu estou sempre levantando, fiz alguns levantamentos. Fizemos levantamentos de idade, do que aplicar, o que não aplicar. Quantas escolinhas nós temos aqui por perto, da onde são nossos alunos. Foi feito um estudo. Eu fiz um levantamento no final do ano passado para esse ano, para montar o planejamento desse ano. Como eu falei para você, todo ano eu sou inquieto, querendo melhorar. Então, os estudos que nós fizemos são, primeiro assim, 4, 5, 6, 7, 8, até 10 anos a criança te olha como um ídolo. Um exemplo, você vai andar brincando assim. Eu encontrei com um menininho de 5 anos no shopping, estava passando com a minha família, ele veio correndo e me abraçou. Ele me abraçou assim, sabe, com carinho. E aí ele falou para mim assim... Como segundo pai, né? Não, o que ele falou foi mais engraçado. Tio Robson, você tá vestido, tadinho. Na cabeça dele, ele só me vê sim, com roupa uniforme, de futebol, né? trabalhando e me vivenciando o futsal. Ele me viu e falou uma coisa engraçada que eu achei muito engraçado. Mas me deu um abraço assim, apresentei minha família, para a família dele. Então essas coisas que é legal, que você deixa alguns legados com a criança, te responde. E eu falo para eles direto, falo com a minha comissão técnica. A criança sai da aula, sorrindo, brincando, chutando tampinha, chutando alguma coisa na rua, tá se divertindo. Quando acabou o treino, é reflexo do nosso treino, foi maravilhoso. E saiu emburrado, saiu chateado, nós temos que identificar o porquê. O porquê está acontecendo isso. Então nós temos essa preocupação.
De 11 em diante, não que eles não vejam a gente como isso, só que o leque deles, a amplitude é muito maior, eles têm um entendimento muito maior, já tiveram muito mais informações, então você começa a exigir um pouquinho algumas situações mais difíceis para que eles sempre estejam atentos ao que tem que fazer. E dessa idade que eu falei, de 4 até uns 10 anos, os pequenininhos mesmo, 4, 5 anos, é maravilhoso dar treino, é a melhor categoria de todas. É a que você gosta mais, Rob, de Eu trabalhar? falo para todos os pais mais velhos às vezes ficam bravos comigo, mas não adianta, é a melhor. Eles te olham, daqui a pouco eles estão vendo, estão jogando água na quadra, aí você briga com ele vai lá e pede o pano. Então assim, é prazeroso. Você pode ter categorias, você trabalha com 10 categorias. Eu posso estar cansado, mas se eu tiver que dar treino para 4, 5, 6 anos, eu dou com o maior prazer. Não que os outros não sejam. É que os outros exigem um pouquinho mais, que já estão numa situação melhor, então você exige uma situação mais. Mas esses pequenininhos é muito bom porque tudo que você pedir eles fazem. Tentam fazer, tropeçam na bola, cai. E é muito prazeroso. O futsal é muito bom trabalhar, muito maravilhoso trabalhar. Ô Robson, e nesses anos todos aí de estrada aí no futsal, já deve ter passado algum jogador importante ali nas suas mãos, né? Jogador importante que eu digo que está fazendo sucesso aí no campo, em algum time grande aí do Brasil ou até do exterior. Dá para citar alguns nomes pra gente? Como eu falei assim, logo no início, comentei, o Giovanni hoje, Sim. Os dois irmãos, o Giovanni Palmieri e o Emerson Palmieri, com a família, Liane e Reginaldo, assim, a gente conversa assim, às vezes periodicamente hoje, mais difícil, mas conversando assim pelo Facebook, batendo um papo. Sou extremamente feliz, assim, desses meninos terem virado pro futebol. O Emerson hoje é lateral esquerdo titular do Roma, não é para qualquer um. O próprio Giovanni. Então, assim, o Anderson Carvalho, que jogou no próprio Santos Futebol Clube, passou no Santos Futebol Clube. Tem outros, agora começa a leva de estourar. Vamos dizer assim, arrebentar os meninos que começaram a jogar comigo. Estão aí com 24, 25 anos, vai começar a explodir, muitos deles. E alguns 18 anos, alguns meninos foram campeões ano passado, subiram com a Portuguesinha Santista. Eu não posso esquecer, eu lembro do Emerson no Roma, mas eu lembro também dos meninos que estavam na última divisão da Portuguesa, como o Cauê Rivero, o Pedro Felipe. Esses meninos subiram, o Eric, esses meninos subiram com a Portuguesinha, jogaram para esses clubes aqui da Baixada. Sou muito barrista, eu brigo muito com isso. Quando eu trabalhei no próprio Santos Futebol Clube, eu gostava muito de trabalhar com os meninos daqui da Baixada. Nós somos ricos. Você acompanha o futsal dia a dia, você vê criança lá de 5, 6 anos, você fala assim, você não vai cravar, mas você olha e você fala assim, já tem o talento, né? Já. Vai ser jogador de futebol. Sim, dá pra perceber. E depois você vê algumas situações dos meninos não estarem jogando, você fala, pô, alguma coisa está errada. O que aconteceu? Eu sou inquieto hoje muito com isso, da preocupação da formação geral. 4, 5, 6, 7. O menino tem um crescimento geral, vê com 14, 15, 16, que hoje começa com 11 anos no futebol, que é o que eles veem. Então os meninos já tem que chegar mais pronto lá no 10 para 11 anos e dar uma sequência nisso daí. Legal. Agora mudando um pouquinho de assunto aqui, Rob, como é que é o Robson família? Eu sei que você tem uma filha que joga, né? Eu já vi ela jogando, joga bem até. Como é que é? Você é casado, tem outros filhos? Casado, tenho 2 filhos, minha esposa Daniela, tem o meu Henrique, meu filho, 13 anos, vai fazer 14 em setembro. Ele joga também? Estava jogando até o ano passado, joga pela escola, joga pela escola, mas pelo Vértice, né? Os torneios, Copa CNA, os torneios que tem talento mesmo? De futsal. Gosta de futsal. Sim, iniciou com 4, 5 anos, aí ficava brincando de segurar a bola na rede, como eu te falei, segurar a bola, pegar na rede, cair, tropeçar, e quando foi 7 para 8 anos já florou, começou a jogar. Quando teve 10 anos eu consegui federá-lo, jogou 11, 12, 13, aí jogou até o ano passado bastante. Esse ano, de vez em quando, ele treina agora. Tem o Yuri, que é o treinador do 14, ele treinou umas 2 vezes, aí não identifica muito, ainda está querendo ver o que quer, o que não quer. Aí começa a ter muitos esportes na escola, que acaba praticando eles todos. A Luana não, a Luana desde os 5 anos. Ela eu sempre vejo lá jogando. Vai fazer 10 anos, ainda tem uma gana muito grande, ela me cobra demais. Eu vou encabeçar aí, eu estou sendo obrigado pela minha filha, encabeçar o futsal feminino logo, logo. É um projeto que eu tenho também. Acho que isso é legal, tá precisando aqui. E eu vou falar que eu vou ser pai treinador, porque minha filha me cobra muito porque que não tem meninas da idade dela jogando futsal. E às vezes eu vejo algumas meninas espalhadas por aí, nem que eu monte um projetinho a longo prazo aí, nem que seja de sábados, iniciar, porque tem muita menina que pratica futsal. Vai ser legal. E ela me cobra muito isso, e eu ainda vou conseguir dar uma sequência nesse projeto e montar a longo prazo. Aí eu devo estar montando esse futsal feminino aí, iniciando os pequenininhos, quem sabe pega aí. Como é que é em casa, Robson? Tu fica o dia inteiro na rua, né? Ou dando treino, ou em competições, porque são muitas competições. Como é que é quando você está de folga, assim? Você gosta de sair com os filhos? Vai numa praia, vai num shopping? Eu não tenho cansaço. Que nem um exemplo, nós fizemos a Copa Futsal Total no domingo.
Cheguei lá às 7 horas da manhã, cheguei em casa quase 5 horas da tarde, tomamos um banho, já tínhamos parado para almoçar, tomei um banho, minha esposa chegou, a primeira coisa que ela perguntou, tá cansada? Assim, tipo, não, vamos sair, quer dar um passeio, vamos dar um passeio, porque assim, se a minha família está do meu lado no momento de trabalho, eu tenho que estar do lado da minha família também no momento de lazer. É o mais importante, né? Que é o mais importante. Então, assim, me dá muito respaldo, muito apoio, entende bastante, sabe que é isso que eu escolhi como profissão, como eu dou apoio para ela, que ela é coordenadora geral da escola, entre as 7 horas da manhã e as 7 horas da noite, também estou apoiando ela. Nós nos vemos assim, temos horários alternativos para poder nos encontrar. E, assim, eu sou muito caseiro também, não gosto muito de bagunça, sou meio inquieto nesse sentido. Também assim, mas eu tiver que dar um passeio, tem um momento eu e da minha esposa, de ir no cinema, ir no teatro, passear. É tão raro esse momento, né, que quando tem que aproveitar, né? Nós temos assim, nós nos organizamos. Minha mulher fala que eu sou chato ao extremo. Sou tão chato profissionalmente quanto pessoalmente, que eu me organizo tanto que ela falou que eu não sei como eu consigo ter tempo para tudo, mas eu sou muito chato nesse tipo de organização, em termos de campeonatos. Você vê que nós temos desde 5 anos jogando a Copa Kids, que é os pequenininhos que vai jogar. Sim. Tá jogando, temos esse final de semana que vai entrar agora, nós temos... Tem a Copa Futsal Total, que começa agora. São 5 jogos de manhã na Copa Kids, no sábado, são 7 jogos à tarde da Copa Futsal Total e mais 4 jogos domingo da Copa Paulista em São Paulo. Então nós temos 7, 5, 12, mais 4, 16 jogos esse final de semana, mas está tudo organizadinho. Domingo volta de São Caetano, já está programado para dar um passeio com a família. Sábado à noite também dá um passeio, então está tudo organizadinho nesse sentido. Robson, infelizmente nosso tempo aqui já estourou, né? Tínhamos ainda muitos outros assuntos aqui para conversar com o Robson, que é sempre um bate-papo muito, muito legal, muito gostoso de conversar com o Robson, tem muitas histórias para contar e também fala bastante, né, Robson? Vou te falar, você percebeu no dia a dia... Não, mas é legal, mas como é legal. Eu falei, sou inquieto, eu fico à vontade, gosto. Eu acho que você conversando, você deixa as pessoas à vontade. Claro, com isso certeza. sempre no convívio, no bate-papo, isso seja conversando, batendo papo com os treinadores de futsal, falando sobre futsal, então é que eu vou me empolgar. Só tenho a te agradecer por ter aceitado o nosso convite, por ter participado aqui do Passou por 2 Entrevista. E eu deixo agora um minutinho final para você fazer os seus agradecimentos, para quem quiser, de repente... colocar os filhos lá na escolinha do Portuário, se dá para colocar, como é que faz. O espaço agora é seu, Robson. Agradeço mais uma vez, tá? Ela passou por 2, tá apoiando o futsal da Baixada Santista. Falar que as escolinhas do Portuário de segunda às sextas, das 18h15 às 22h15. As turmas de segundas e quartas, às 18h15, são os pequenininhos, 2011, 2012. Aí em seguida vem os 2009, às 19h15, às 20h15. Vem a turminha do 2007 e 2005 vem às 21h15. As terças e quintas, já para ficar bem organizadinho os horários, 18h15 a turminha do 2010, 19h15 a turminha do 2008, às 20h15 a turminha dos 2006 e às 21h15 a turminha... de cola, né? Não, a do 2004. Isso aí. Só passar lá na Joaquim Távora, né? Na secretaria, se informa. Não, pode diretamente estar no futsal, me procura, faz uma aulinha experimental, vê se gosta do ambiente futsal do Portuário e fica à vontade. Tem que agradecer ao Fábio mais uma vez, da Psigo daqui da PZ10 Esportes. Não posso esquecer de dar um apoio mesmo, aproveitando para fazer um jabá. A São Luís sempre nos apoia aí, que é a panificadora São Luís, que nos ajuda as crianças. Mas desde a época que eu trabalhava na São Judas, não posso esquecer o Marcelo, que é um grande amigo meu também. Ajuda não por interesse, e sim porque eu gosto do futsal também. Obrigado pelo espaço. Legal, obrigado, Robson. Isso aí foi o Robson Fernandes, treinador da Associação Atlética dos Portuários de Santos, o nosso convidado aqui do Passou por 2 Entrevista dessa semana. E a gente volta na próxima semana. Valeu, obrigado, pessoal, e até a próxima.